Eu sou babaca por não acolher meu cunhado que urinou nas minhas coisas e culpou meu gato? Meu marido Ted, de 34 anos, e eu, de 29, estamos juntos há 10 anos. Nós nos conhecemos no começo da faculdade e namoramos desde então. Eu me formei antes dele e tirei um semestre para viajar enquanto ele terminava, para que pudéssemos nos mudar para outro estado. Mas ele acabou tendo que repetir algumas aulas, então quando eu voltei, não podíamos nos mudar ainda, e eu não tinha um lugar próprio para ficar. Então fui morar com ele e seu irmão Ash, de 32 anos, enquanto Ted terminava a faculdade. Antes de me mudar, certifiquei-me de que Ted esclarecesse com Ash que eu levaria meu gato macho comigo. Eles tinham um cachorro que era velho, mas Ash disse que estava tudo bem com isso. Cerca de 3 semanas depois de me mudar, comecei a notar que nosso quarto começou a cheirar muito a xixi e não conseguíamos descobrir de onde vinha. Meu gato é treinado para ir ao banheiro, então eu sabia que não era ele, e o cachorro não conseguia entrar em nosso quarto porque era no segundo andar e ele tinha problemas no quadril. Comecei a encontrar roupas no chão com cheiro de xixi também. Perguntei ao Ted e ele disse que não tinha ideia. Depois de 3 meses de frustração, e isso continuou acontecendo cerca de 2 vezes por semana, perguntei ao Ash se ele estava levando o cachorro para cima. Ele disse que não. A essa altura já estava farta. Parei de deixar roupas em qualquer lugar, mas ainda estava encontrando xixi nos meus sapatos, nas minhas almofadas e coisas assim. Depois de desabar um dia, Ash sugeriu que poderia ser o meu gato marcando território, já que gatos machos são conhecidos por fazerem isso. Ele disse que fazia sentido, pois isso estava acontecendo apenas nas minhas coisas e era um lugar novo. Mas, se algum de vocês tem gatos, sabe que o cheiro de urina de gato é bem diferente do cheiro de urina humana. Confio no meu gato de todo o meu coração. Então, instalei uma câmera no nosso quarto, pois eu estava pagando aluguel. Meu namorado estava ciente, então imaginei que essa era a única maneira de descobrir de onde vinha o xixi. E vejam só, Ash estava entrando no nosso quarto e mijando nas minhas coisas. Quando vi o vídeo, arrumei minhas coisas e meu gato e fui ficar com uma amiga. Até Ted terminar a faculdade e nos mudarmos. Quando tudo isso aconteceu, recusei-me a confrontá-lo porque estava enojada demais e deixei Ted lidar com isso. Eu realmente não falei com Ash desde então. Ele foi padrinho no nosso casamento, mas procuramos ficar longe um do outro em reuniões familiares e coisas assim. Com a pandemia, Ash perdeu o emprego e o apartamento e está com dificuldades financeiras. Ele perguntou se poderia morar conosco e eu honestamente não quero, porque ele mijou nas minhas coisas. Ele tinha 25 anos quando isso aconteceu. Portanto, ele já era um homem adulto. Agora a família inteira deles estão me ligando e mandando mensagens dizendo que sou uma babaca por deixá-lo sem teto no meio de uma pandemia. Mas não eram as coisas deles que estavam sendo mijadas. Estou sendo idiota guardando o rancor dele. Ele está perdendo a casa, e sua gata merece um lar, mas ficou bem claro que eu não posso simplesmente acolher sua gata e deixá-lo sem teto. Sei que estou certa, mas Ted disse que não poderia fazer isso com seu irmão, e o mercado de trabalho é melhor aqui para sua profissão, ou seja, ele precisava ficar. Algumas perguntas que surgiram. Ele está em terapia? Ele estava na última vez que chequei, e que foi a mãe dele que o fez ir à terapia. Por que ele fez isso? Ash e Ted eram e são melhores amigos, e eu entrar na vida de Ted foi ameaçador o suficiente para que ele quisesse nos separar. Claramente não funcionou, e só fez Ted cortar relações com ele por um tempo. Seu terapeuta sugeriu que Ash tinha que fazer as pazes com seu irmão e pedir perdão por suas ações. De acordo com minha sogra, que é quem os reconectou, eles fizeram as pazes. Contanto que eu não tivesse que ficar com ele e ele nunca pisasse em nossa casa, eu poderia viver com isso. Porque ele foi padrinho no casamento? Quando nos casamos, a festa foi mais para nossos pais. Nós não nos importávamos em fazer somente no cartório. Mas meus pais queriam um grande casamento, porque eu sou a primeira das minhas irmãs a se casar. Todas as minhas irmãs e todos os irmãos do Ted foram madrinhas e padrinhos, e não podíamos excluir ninguém. Além disso, Ted e Ash são irmãos e melhores amigos. E enquanto eu não precisasse tirar fotos com o próprio mijador e ele não fizesse nenhum discurso, eu não me importava. Porque ninguém da família dele pode levá-lo.
Nós moramos na costa leste, o resto da família mora na costa oeste. Porém, depois de ler muitos comentários, estou começando a duvidar dessa próxima parte, mas ainda vou repassar porque é a informação que tenho. A profissão de Ted e Ash é muito mais empregável na costa leste do que na oeste. Então, ele se mudar diminuiria suas chances de encontrar um novo emprego em sua área. Estou no processo de convencer todos os 8 irmãos a ajudar um pouco, para que ele possa ficar por lá. Porque eles acham que você é uma idiota? A família dele é muito de perdoar e esquecer. Eles já perdoaram coisas que para mim são absurdas: roubo de carro, falsificação de diploma universitário e ficar com o dinheiro, etc. Então, eles realmente acham que isso foi apenas um caso isolado e que ele já superou, e que eu só preciso deixar isso para trás. Ele se desculpou? Ele se desculpou com Ted, mas nunca comigo, o que me deixou um pouco amargurada. Eu estava pensando em aceitar um pedido de desculpas, mas vocês estão certos, e isso seria interesseiro da parte dele e uma maneira de entrar na minha casa e potencialmente me dar um transtorno de estresse pós-traumático causado por xixi. Uma piada sobre a situação vivida? Ele pagou pelas coisas nas quais fez xixi? Bem, como eu não sabia de onde vinha o xixi, eu simplesmente continuei lavando as coisas afetadas. Depois do vídeo, eu joguei fora tudo que lembrava que tinha sido molhado, desde que não tivesse valor sentimental. Mas ainda há 2 pares de sapatos na minha casa que foram banhados. Ele não pagou pelas coisas que joguei fora e, honestamente, nem pensei em pedir isso a ele. Apenas aceitei a perda. Qual é a opinião do seu marido sobre isso? Ted é a melhor pessoa do universo e, honestamente, ele suporta o suficiente das minhas brincadeiras que eu realmente deixaria o mijador se mudar se isso o deixasse feliz. Assim que tudo aconteceu, ele ficou perturbado e cortou totalmente o contato com ele. Mas depois que a mãe dele disse que o terapeuta achava que seria bom para ele fazer as pazes, eles se reconciliaram. Ted nunca me pressionou a ficar com o Ash ou a permitir que ele viesse para a nossa casa. Quando nos casamos, ele me disse que estava absolutamente ok se eu recusasse Ash como padrinho, mas eu o amo o suficiente para lidar com Ash quando é necessário, como no Natal e em grandes eventos familiares. Posso ver o vídeo? Lamento desapontá-lo, mas não. Por mais puta que eu possa estar com o cara, eu acredito em privacidade. Quando aconteceu, eu só enviei para o Ted para que ele acreditasse em mim, porque eu honestamente não acreditaria se ele me dissesse que uma das minhas irmãs estava mijando nas coisas dele. Até onde eu sei, ele só mostrou para os pais para fornecer provas de que não estávamos inventando coisas, e para 2 dos irmãos mais velhos, porque não sei, eles são homens e curiosos. Também quero agradecer pelas piadas e apelidos incríveis. Se eu perder essa batalha e ele se mudar para cá, vou deixar uma caixa de areia e tapetes higiênicos para filhotes no quarto de hóspedes, só para esfregar no nariz dele. Mini atualização. Então, o xixi atingiu o ventilador na família. E meu dia foi horrível. Alguns dos outros irmãos viram esta publicação e todos os seus comentários. E como a família não tinha a história toda, e aparentemente eu também não, os irmãos 3, 4 e 8 estão vindo aqui para lidar com isso. Porque é algo que está acima de mim. Eu gostaria de dar um grande vá se ferrar para as mensagens que disseram que eu provavelmente merecia isso ou que eu queria isso. Espero que o mijador visite vocês e faça xixi na escova de dentes de vocês. Mas agradeço pela preocupação e pelos comentários gentis. Obrigada pelos puxões de orelha e por abrirem meus olhos para minhas muitas falhas. As coisas estão péssimas agora, mas espero poder dar a vocês um desfecho ou pelo menos mais respostas em alguns dias. A atualização. O mijador não está se mudando. Cada sessão dividida foi escrita em momentos diferentes ao longo dos últimos dias. Eu não queria sobrecarregá-los e fazê-los esperar com 6.000 edições, então, aqui está a história toda. Então mostrei o post para Ted, como vocês sugeriram, e depois de ler alguns comentários. Ted entendeu que ele tinha feito algo errado comigo e que, embora eu estivesse bem com isso, ainda era inapropriado que ele e toda a família fossem como são. Ele se desculpou profusamente por não ter exigido mais de si mesmo, de sua família e de seu irmão quando a coisa toda aconteceu. E que Ash não iria se mudar para nossa casa de jeito nenhum. Sendo engenheiro também, Ted perguntou a alguns contatos profissionais se havia alguma oportunidade de emprego para Ash.
Um desses contatos acabou sendo alguém que trabalhava para a mesma empresa que Ash e disse a Ted que Ash não tinha sido demitido, que ele tinha pedido demissão, mas que ele era bem-vindo para ter seu emprego de volta. Ted foi confrontar o Ash sobre isso. Nós moramos a algumas horas de distância dele, enquanto eu estava no trabalho, pois trabalho em 2 empregos, um à noite, das 16 horas à meia-noite, e outro de meio período durante o dia, porque eu quero e me traz alegria. E não porque meu marido esteja faltando em algo. Ele acabou encontrando algumas coisas que desencadearam uma série de eventos e revelações assustadoras. Para ser honesta, só me deixam triste mais do que qualquer outra coisa. Sim, eu sei, estou sendo covarde novamente e deveria estar revoltada, mas estou cansada agora e só quero dormir. Provavelmente vou ser criticada por compartilhar tudo isso, mas agora não me importo, e esta é uma versão resumida, mas ainda assim muito longa, de tudo o que aconteceu desde minha postagem. B de brother significa irmão, dos irmãos do Ted. Se eu mencionar esposa mais um número, por favor, refere-se ao número do irmão, não que algum deles tenha várias esposas. B1. Médico com algum tipo de experiência militar. Esposa, 3 filhos. B2. Cirurgião. Esposa, 2 cachorros e um lagarto-dragão barbudo. B3. Engenheiro, noivo e cachorro. B4. Professor e pesquisador. Esposa, 1 filho. B5. Trabalha em TI, eu acho, não tenho detalhes, tem esposa. B6. Médico, solteiro e disponível. B7. Chefe empresário, esposa, 1 filho. B8. Vendedor de carros, esposa, 3 filhos, peixes. B9. Ted, esposa e gato. B10. Ash. Eu sentei com o Ted para conversar sobre tudo o que vocês apontaram. Ele se desculpou imensamente, choramos juntos e prometemos fazer e ser melhores. Como vocês agora sabem, a família dele é complicada e a ideia de não agitar as coisas está profundamente enraizada nele. Nós 2 concordamos em fazer terapia individual e se ambos os terapeutas sugerirem que façamos terapia de casal, também faremos. Ele encomendou uma camiseta que diz: "O ser humano mais ok do universo", para me animar um pouco. Bem, depois que Ted ligou para suas conexões e descobriu que o Ash tinha pedido demissão, estava irritado com todo o drama que isso estava causando e foi confrontá-lo. Ele entrou no apartamento do Ash, pois ele tinha uma chave para emergências, e esperou porque Ash não estava lá. Eventualmente, ele precisou usar o banheiro de visitas, mas estava trancado. Então, ele foi para o quarto do Ash para usar o banheiro de lá e encontrou uma situação. Foi a palavra que ele usou quando me contou. Ele me ligou e me disse para ficar em casa e que ele voltaria mais tarde, porque precisava envolver a família dele e não queria me submeter a mais do que eu já tinha passado, o que me fez pensar o pior. Mas naquele ponto, eu estava assustada e apenas pedi para ele voltar logo e ficar seguro. Cerca de 2 horas depois, a esposa 8 me ligou chorando para perguntar se eu estava bem. Eu disse que não sabia o que estava acontecendo, que o Ted só me contou vagamente sobre a situação e que não tinha mais notícias desde então. Ela perguntou se eu queria saber e eu disse que sim. Ela então começou se desculpando, dizendo que eles não conheciam toda a história e que o B5 havia lido minha postagem e chamado o B7 para reclamar sobre eu ter compartilhado a história online. Aparentemente, ter seu cunhado fazendo xixi nas suas coisas não é algo comum, e ele soube que era nossa família, só de ler. O B7 leu a história e achou que algumas coisas na minha versão dos eventos estavam estranhas para ele, então ele entrou em contato com o B2, que contactou a mãe deles, e a essa altura todos eles já haviam lido. Eu tinha chamadas perdidas do B6 e do B2, que não atendi porque estava trabalhando. Parece que a situação com o Ash foi ainda mais complicada do que se imaginava. Como muitos suspeitavam, a parte da história sobre a terapia dele era duvidosa. Descobriu-se que o terapeuta que ele estava frequentando, na verdade, era um amigo sem nenhuma formação profissional, que fingiu ser terapeuta para que a mãe de Ash parasse de pressioná-lo sobre isso. Ele fingiu estar indo à terapia, que sua mãe pagava há cerca de 3 anos.
Minha sogra descobriu isso e manteve em segredo, justificando que já havia perdoado outros irmãos por coisas piores. Tudo isso veio à tona porque o B2 confrontou minha sogra sobre o fato de Ash não ter se desculpado comigo, já que eles estavam sob a falsa impressão de que ele havia se desculpado e que eu o havia perdoado, visto que eu tenho um histórico de ser condescendente, além do fato dele ter sido o padrinho de casamento. Eles também não sabiam que o incidente territorial das mijadas havia durado meses. Achavam que eram apenas alguns casos isolados, mas não tantos quanto realmente foram. Voltando para a esposa 8, ela me disse que os B3, 4 e 8 estavam vindo porque Ted pediu ajuda, o que me assustou, e ela me disse para falar com a esposa 1, porque ela poderia me dar algum apoio. Eu desliguei porque Ted estava me ligando enquanto eu estava no telefone, e ele continuou dizendo que sentia muito e que seus irmãos cuidariam de tudo. Então, eu apenas disse a ele para falar logo, que havia acabado de falar com a esposa 8 e não tinha paciência para ser mantida no escuro. E aparentemente, Ash tem alguns problemas mentais e me despreza completamente, e tinha fotos minhas em seu banheiro cobertas de xixi e sêmen. Ele aparentemente também tinha algo contra a filha do B1 de 14 anos. Sinceramente, não sei o que ela fez com ele para merecer isso. Ted, enojado e enfurecido com isso, vai até o quarto e encontra em sua mesa de cabeceira álbuns de fotos que deveriam estar na casa de seus pais, que você pode adivinhar quais fotos foram cortadas e riscadas. Todos os comentários sobre comportamento psicótico foram mais precisos do que eu gostaria. Então, ele deixa cair uma foto por desgosto quando vê nossa foto de casamento manchada de amarelo. Ele se abaixa para pegá-la e a gata está debaixo da cama assustada e desnutrida. Quando ele a coage a sair para fora, vê que ela também está coberta de xixi seco e sêmen. Nesse ponto, B6 liga para ele porque eu não estava atendendo, e Ted conta o que encontrou e que Ash não está em casa, e que ele teve que levar a gata ao veterinário, e B6 diz para ele ficar lá até descobrirem onde Ash está. Eles começam a ligar um para o outro, B1 fica furioso, ameaça matá-lo por causa da filha dele, que é a razão pela qual ele não foi um dos que vieram. Agora todos os irmãos sabem e há muitos sentimentos circulando, variando de fúria a preocupação, e eles não sabem onde Ash está. Ted ligou para a mãe dele para confrontá-la sobre mentir, encobrir e reunir Ash com a família, embora ela não soubesse que ele estava mentindo sobre o terapeuta quando os reuniu. E ela chorou e disse que sabia que os irmãos B1 a B8 haviam atormentado Ash quando ele era pequeno, e que ela não fez nada a respeito, falhando como mãe, e que estava tentando protegê-lo agora para compensar. Eu lembro que quando nos casamos, minha sogra estava muito em cima do Ash e eu apenas pensei que ela estava sendo maternal. Mais tarde, Ted me disse que também lembra de sua mãe perguntando se era uma boa ideia ter Ash como padrinho, o que ambos fomos ingênuos demais para perceber como algo estranho, já que ela sempre incentivou Ted a estar presente na vida de Ash. Ela disse na confrontação que quanto mais presente Ted estava na vida de Ash, mais estável ele se tornava. Ela alegou que nunca contou isso a ele porque não queria colocar esse tipo de pressão sobre ele, Ted, e que, quando percebeu que ele estava mentindo, Ash parecia bem e havia superado seus problemas. Depois de desligar na cara da mãe dele, ele me ligou pedindo desculpas e me contou tudo isso. Eu pedi demissão do meu outro emprego porque não tem como eu ir trabalhar assim. Tenho muito o que pensar, mas vou mantê-los informados. Liguei para Ted e disse que estava indo para lá porque alguém tinha que cuidar da gata. Ele disse que não queria que eu visse nada daquilo, mas, honestamente, estou preocupada com a gata e que naquela altura estava entorpecida e queria me sentir útil. Cerca de 1 hora depois de começar a dirigir, recebi uma notificação da nossa campainha que grava as pessoas na porta, e era uma entrega de girassóis, que são as flores favoritas do Ted. Ele é muito seguro de sua masculinidade, por favor, não façam disso um problema. Eu pedi ao entregador para ler o cartão. Com esse tipo de campainha você pode conversar com a pessoa na porta, e era de Ash, dizendo algo como: OP, eu. Me fez mal ao compartilhar nossos problemas online. Qualquer consequência disso será culpa dela. Eu simplesmente desmoronei, tive que parar o carro e chorar desesperadamente. Liguei para minha vizinha pedindo para que ela pegasse as flores e as jogasse fora, e enviasse uma foto para o Ted.
E eu fui para a casa da minha irmã porque, honestamente, não sei o que fazer. Estou tão perdida e tudo isso está tão confuso. Eu tinha uma grande família antes de tudo isso acontecer e sinto que perdi muitas pessoas que amo, que eu pensava que também me consideravam família. Mas nem mesmo na minha versão protegida do mundo consigo ver ou justificar qualquer uma das coisas que estão acontecendo agora. Não quero perder meu marido e estou preocupada com a gata. Tenho medo de que Ash vá se machucar ou machucar meu marido. Liguei para a esposa e ela está tão assustada com a filha dela, e eu não quero que ela tenha medo. Mas não tenho forças para consolá-la, porque estou tão assustada quanto ela. Racionalmente, sei que nada disso é minha culpa, mas sou o pivô entre tudo o que aconteceu e eu simplesmente não sei o que fazer. Estou bem ou tão bem quanto uma pessoa pode estar nesse tipo de situação. Estou na casa dos meus pais e Ted está aqui, e ele trouxe meu gato, e a vida é menos ruim com um gato no colo. Você provavelmente terá 1000 perguntas a essa altura, e eu não sei como responder a nenhuma delas, já que estou esperando para postar tudo isso. Talvez eu não poste nada e deixe todos vocês se perguntando. Direi que tanto essa situação quanto algumas das mensagens que recebi me fizeram perder um pouco da minha fé na humanidade, mas acho que isso é parte do que nos torna humanos. Quer saber qual é a pior parte de tudo isso? Eu ganhei um trauma legítimo e não digo isso de uma forma engraçada. Toda vez que ouço alguém fazendo xixi, ou seja, o som do xixi caindo na água, sinto um aperto no peito e o mundo fica um pouco estático. Ir ao banheiro tem sido uma experiência completamente diferente. No entanto, tive minha primeira consulta com um terapeuta. Felizmente e tragicamente, vivemos em um mundo onde você pode simplesmente pagar e fazer as coisas acontecerem. Obrigada, papai, por pagar um terapeuta de emergência. Essa foi uma atualização de como estou, já que alguns de vocês perguntaram, mas vou direto ao ponto e ao motivo de vocês estarem todos aqui. O que aconteceu com Ash? Depois da entrega das flores, eu simplesmente não conseguia mais lidar com isso, e fui para a casa da minha irmã. Ted saiu imediatamente e veio até mim. B6 é quem coordena todo o resto, de todos os meus cunhados. Ele é o meu favorito, e não me importo se os outros lerem isso. A maioria deles foi lixo para mim em algum momento ou outro. Não tive coragem de perguntar o que vai acontecer com Ash. Acho que ele precisa de ajuda acima de tudo. B1 claramente pensa diferente e acho que ele está tentando envolver a polícia, já que sua filha é menor de idade. Pedi para Ted me deixar ver as fotos, porque B2 disse para ele documentar tudo, pois pensei que ajudaria. Mas não ajudou. Só levantou mais perguntas, mas agora tem um terapeuta que pode me explicar tudo. Bem, eles encontraram Ash quando B3, 4 e 8 apareceram na casa dele e ele estava lá dessa vez. Aparentemente, ele não tinha notado que Ted esteve lá e não sabia sobre a tempestade de merda que estava por vir. Socos foram dados, gritos, mais socos e uma consulta no pronto-socorro mais tarde. Ash está atualmente numa internação psiquiátrica sendo avaliado para uma série de questões. A mãe do Ted continua tentando entrar em contato, não sei se é para se desculpar ou para saber o que está acontecendo, porque no geral todos estão irritados com ela, mas estou farta dela. Acho que essa é a pior lição de realidade que uma pessoa pode ter. Mas com certeza aprendi muito sobre pessoas, confiança e família. Com base nas informações que temos, parece que a mãe do Ted estava certa sobre algo. A falta de presença ativa do Ted na vida do irmão foi o que desencadeou essa loucura. Acho que com a pandemia e nós mantendo distância, foi o que começou o declínio dele. Ele terá que lidar com isso com os métodos de tratamento que lhe oferecerem, porque o Ted cortou metade da família dele, e espero que desta vez seja para sempre, já que realmente não vejo nenhum de nós superando isso tão cedo. Infelizmente, a gata do Ash não sobreviveu, e isso é algo que eu vou carregar para sempre com um sentimento de culpa. Em algum momento no último ano, ela desenvolveu algum tipo de problema renal que não foi tratado. E enquanto estava sendo maltratada e negligenciada, ficou tarde demais para ajudá-la. O veterinário disse que, após ouvir tudo o que estava acontecendo, desistiu de chamar a polícia para denunciar abuso de animais e B4 teve que explicar um pouco da situação. A gata não sobreviveria sem sofrer, e ele decidiu sacrificar ela. Aparentemente, a coisa com a filha do B1 era sobre o bullying severo que ele sofreu quando eram mais jovens. Ele nunca teve muito contato com ela, na verdade era sobre se vingar do B1 da maneira que ele sabia melhor.
A filha dele vai fazer terapia só por precaução. Não sei o que ou o quanto eles disseram a ela, mas presumo que eles tiveram que fazer perguntas sobre o contato dela com o Ash e, eventualmente, eles teriam que explicar por que estavam fazendo tais perguntas. Acho que é isso e não vou deixar meu marido. Também não vou fazer xixi na propriedade de ninguém. Vou fazer terapia e deixei bem claro para absolutamente todos que nunca terei nenhum deles morando conosco, por qualquer motivo que seja. Não me importo se o Papa está com eles ou não. Só sinto que perdi aquela parte de mim que se importava. E acho que, no geral, ainda não recebi aquele pedido de desculpas, mas, para ser sincera, também não quero mais. Talvez meu terapeuta me convença do contrário, ou talvez seja o melhor, mas por enquanto acho que vou lidar com isso como puder. Atualização 2, a sequência. Meu terapeuta recomendou escrever para organizar meus sentimentos e me ajudar a processar o que aconteceu. E como alguns de vocês demonstraram interesse, acho que este é um diário tão bom quanto qualquer outro. Imaginei que uma atualização de postagem seria um pouco mais fácil de ler para aqueles curiosos sobre o que aconteceu a seguir na saga do mijador. Já fazem quase 2 semanas desde que abri pela primeira vez a caixa de Pandora, que é a família do meu marido. E todos vocês sabem como foi. Serei eternamente grata ao Reddit e a todos vocês por me ajudarem a ver onde havia coisas que precisavam ser discutidas e investigadas, mesmo que isso tenha acabado transformando minha vida em um show de xixi. Muitas pessoas fizeram as mesmas perguntas, então aqui estão as respostas. Sobre meu marido, meus cunhados e eu. No momento, não tenho coragem de lidar com nenhum deles. Exceto o B6, ele sempre foi meu favorito. E, em geral, deveríamos ter seguido o exemplo dele e nos distanciado da família mais cedo. Ele realmente tem sido o mais solidário e tem se desculpado por toda a minha aprovação. Falei com o B1 e sua esposa para oferecer minha ajuda de qualquer maneira que pudesse, e eles educadamente se recusaram, dizendo que eu já tinha feito o suficiente. Não sei se eles queriam dizer isso de forma indireta ou honesta, mas ainda estou mantendo distância de todos eles. A maioria dos outros irmãos se desculpou por tudo. Alguns admitiram suas partes nessa situação confusa e alguns admitiram seus comportamentos passados. Acho que toda essa família vai financiar o campo da psicologia por um tempo. Recomendei que todos fizessem terapia, porque por mais que eu tenha sido quem começou isso, é algo que afeta a família como um todo. Sobre minha sogra. Alguns Redditors gentis apontaram que ela provavelmente foi manipulada e abusada a vida toda, e eu não estou negando ou concordando com isso, mas saiba que ela teve uma vida complicada. Não temos mais contato com ela, e acho que vamos continuar assim até o fim dos tempos, já que ela ligou para nos repreender por separar sua família. Suas palavras foram algo como: eu trabalhei por anos para ter todos vocês juntos, eu perdoei cada coisa que cada um de vocês já fizeram, e é assim que vocês me retribuem, deixando uma vadiazinha atrapalhar nossa família. Sobre o Ted. Ele está lidando com tudo da melhor maneira possível. Ele também está em terapia e trabalhando seus sentimentos. Ele continua se desculpando repetidamente, e, em geral, acho que ver o que seu melhor amigo fez comigo por causa dele vai assombrá-lo por um tempo. Lemos todos os seus comentários juntos, e por mais que ele aprecie sua redenção, ele diz que não sente que a mereceu, que tem anos para compensar. Ele também me disse que entendia se eu quisesse me divorciar dele, que ele não conseguiria viver sabendo que sua família fez isso com sua esposa. Eu educadamente recusei, pois ainda o amo muito, e sei que isso não é culpa dele. Veremos como a terapia vai funcionar para ele. Onde está Ash agora? Ele ainda está em internação psiquiátrica. Ele pediu para ver Ted, e claro que Ted se recusou. Ele escreveu uma carta para Ash. Eu não sei o que diz, nem quero saber, mas Ted me garantiu que eu nunca mais teria que vê-lo. Depois que for considerado seguro, ele será transferido para a costa oeste, onde o resto de sua família pode lidar com ele. Nós lavamos nossas mãos dele para sempre. O B3 é quem está encarregado de seus cuidados, e ele acha que movê-lo para longe de nós é o melhor para todos. Ted e ele têm conversado sobre os relatórios do médico, mas eu não quero perguntar. Dando um tempo. Como muitos de vocês sugeriram, demos um tempo. Pedi demissão de um dos meus empregos e estou fazendo o outro no apartamento de praia do meu pai. Ted está usando parte do seu tempo de férias, e seu chefe tem sido muito compreensivo.
Estamos em meados de janeiro, então não está particularmente agradável lá fora. Mas olhar para a água é relaxante, e estar longe de toda a loucura é bom. Comprei um telefone novo para que a família dele não pudesse mais me contatar, e tem sido bom sermos apenas nós três por alguns dias. O gato vai para onde eu vou. Ações futuras. Consegui uma ordem de proteção nesse meio tempo. Não sei quais precauções o B1 está tomando para sua filha. Sei que ele a fez se livrar das redes sociais. Se alguma outra ação legal for tomada, isso terá que vir deles. Também estamos nos mudando, não sei para onde, mas nenhum de nós sente que nosso lugar é mais um lar. E começaremos a procurar casas mais perto da minha família nas próximas semanas. O que há atrás da porta número 2? Lamento desapontá-lo, mas não havia partes de corpos humanos em ganchos de carne no banheiro trancado. No entanto, havia mais do que foi encontrado no banheiro principal. Não acho que ele seja um serial killer em formação, apenas muito perturbado mentalmente com mecanismos de enfrentamento e apegos emocionais muito doentios, mas não sou profissional e não posso ajudá-lo. Acho que um Redditor tinha um ponto muito válido de que ele odiava mulheres ou nos via como inferiores, pois ele só fazia suas coisas com as mulheres, eu, sua sobrinha e Sunny, sua gata. Mas, novamente, não sou profissional, então não posso comentar mais sobre isso. Como estou indo? Alguns dias têm sido melhores que outros. Tenho feito terapia, dia sim, dia não. Obrigada aos Redditors que sugeriram ir ao banheiro com fones de ouvido ouvindo ruído branco. Isso foi muito útil. Minhas irmãs estão se revezando para vir nos visitar, então temos alguém conosco por algumas horas, caso precisemos de alguma coisa. História de fundo. Muitas pessoas perguntaram sobre o tipo de bullying que Ash sofreu na infância para justificar esse tipo de distorção. Então, aqui está a declaração do Ted sobre isso. Quando você cresce com 8 irmãos que são muito mais velhos que você se torna muito vulnerável a críticas, comparações e expectativas. Nossos irmãos tiveram muitos anos em que era só eles, e quando surgiu a oportunidade de despejar isso em alguém, Ash era o mais vulnerável. Não estou tentando justificar as ações de ninguém, nem defendendo ninguém, mas havia coisas das quais nem eu mesmo pude protegê-lo, e que agora, como adulto, vejo tudo o que aconteceu e o quanto eram erradas. E eu sei que meus irmãos também veem isso. Todos nós temos demônios que estamos enfrentando e temos enfrentado nossas vidas inteiras. Nunca tivemos uma família que nos apoiasse, tudo foi varrido para baixo do tapete em vez de recebermos ajuda. E isso nos fez crescer desconectados da realidade, do que é adequado e do que é saudável. Alguns de nós aprenderam melhor graças às nossas esposas, empregos e experiências de vida. Todos nós ainda temos muito a aprender, mas não podemos mudar o passado, apenas assumir nossos erros e falhas e tentar ser melhores amanhã. Nota do autor. Tem um detalhe sobre a coisa dos 10 irmãos, aparentemente posso ter causado alguma confusão nos comentários. O que eu quis dizer é que nem sempre houve apenas 10 filhos. Não é minha família ou minha história para contar. Pelo que eu sei, eles tiveram 3 irmãs. 2 delas morreram quando eram pequenas por problemas de saúde. É por isso que há uma lacuna entre o 1 e o 8, e depois Ted e Ash. A outra é um pouco mais complicada do que isso. Ela costumava estar entre o 4 e o 5. Sim, eu sei que eles tiveram muitos filhos. Eles não acreditam em anticoncepcionais até hoje. Atualização 3. Olá a todos! Já fazem cerca de 2 meses que o show de xixi começou, e recebi muitas mensagens e comentários recentemente pedindo uma atualização. Em geral, como sempre, a maioria deles foi simpática e amável. É claro que há exceções, mas neste ponto da minha existência estou resignada a elas e presumo que seja apenas parte da cultura da internet. Primeiro de tudo, gostaria de me desculpar por demorar tanto para atualizar. Sei que há muitas pessoas muito curiosas sobre tudo o que aconteceu com a família de Ted. Mas eu só precisava de um tempo para processar as coisas, mas aqui estou eu compartilhando mais uma parte miserável desta história, para que todos vocês possam ficar em paz. Também gostaria de dar as boas-vindas ao pessoal do Facebook. Eu aprecio as pessoas me dizendo de onde elas vêm, porque eu não conhecia o poder do Reddit antes de fazer minha primeira postagem. De qualquer forma, Ted me pediu um tempo separados. Ele mesmo está passando por muitas coisas e tem muitos sentimentos confusos, e o fato de eu estar com ele só faz piorar.
Ele tem muita culpa, e abrir tantos armários com esqueletos e encará-los de frente é pedir muito de qualquer um. Não estamos oficialmente divorciados, mas também não estamos procurando novas casas juntos. Ainda estamos no processo de vender nossa antiga casa, então ele está morando lá enquanto eu fico com meus pais. Não sei o que vai acontecer quando a venda da nossa casa for finalizada ou o que ele vai fazer, mas prometi dar espaço a ele. Ele me deu permissão para atualizá-los, porque apesar de algumas mensagens e comentários odiosos, a maioria de vocês são incrivelmente doce e prestativos. Aqui está o detalhamento da árvore genealógica de Ted atualizada, com as descrições e os relacionamentos, contando com as irmãs. B. Brother significa irmão. S. Sister significa irmã. B1. Médico com algum tipo de experiência militar. Esposa, 3 filhos. B2. Cirurgião. Esposa, 2 cachorros e um lagarto dragão barbudo. B3. Engenheiro, noivo e cachorro. B4. Professor e pesquisador. Esposa, 1 filho. S1. B5. Trabalha em TI. Detalhes não conhecidos. Esposa. B6. Médico, solteiro e pronto para se relacionar. B7. Chefe, empresário. Esposa, 1 filho. B8. Vendas de carros, esposa, 3 filhos e peixes. S2 e S3. B9. Ted, pode ser ex-esposa e gato. B10. Ash. Não pensem que eu coloquei as irmãs aleatoriamente para adicionar um pouco de tempero à situação fodida que estou vivendo. Eu não as contei antes porque, bem, não quero ser insensível a ninguém que perdeu membros da família e estou escrevendo com base no que sei dessa família. Todas as 3 irmãs nasceram e morreram antes mesmo de Ted ser concebido. Não houve um único segundo de sua vida em que ele teve irmãs vivas. Então ele não diz que tem irmãs, ele só diz que tem irmãos. Então eu não os conto porque para mim e para ele não tem nenhuma irmã. Vocês são selvagens com as teorias que vocês inventaram, algumas mais precisas do que outras, variam de completamente razoáveis a inegavelmente insanas, mas com base no que nós sabemos dessa família, a insanidade corre solta. E bem, elas não foram todas assassinadas. As irmãs S2 e S3 eram gêmeas e morreram de um defeito de nascença, minha culpa por dizer genético. Não sei por que muitas pessoas presumiram que seria algo específico apenas para mulheres. Acontece que seus pulmões não estavam desenvolvidos corretamente ou algo assim. Isso é tudo que Ted sabe e me contou. E elas morreram algumas semanas depois de nascer, enquanto ainda estavam no hospital, então não há chance de nenhum dos irmãos terem feito algo a elas. A irmã S1 morreu em um acidente de moto quando um dos irmãos estava dirigindo embriagado sendo menor de idade. Por que eu não disse isso logo de cara? Porque não é da minha conta nem da sua. Não era relevante para essa nossa situação, e eu honestamente acho que as pessoas merecem privacidade, então eu também não vou te contar qual irmão era, e você pode escolher o que quiser que se encaixe na sua narrativa. Muitas pessoas têm perguntado sobre os segredos sujos que a mãe deles perdoou, então vou compartilhar os que posso e tenho permissão para compartilhar. Não vou revelar qual irmão fez o quê, apenas o B7, porque eu já tinha compartilhado isso antes, então não há razão para esconder agora. Apenas copiei e colei o comentário que fiz na época. Há 10 irmãos no total. Os irmãos 1 ao 4 são os típicos filhos mais velhos, os queridinhos da família e alunos exemplares. Portanto, os irmãos 5 em diante estavam acostumados a ter que viver à altura das expectativas que os irmãos mais velhos haviam estabelecido. Esperava-se que todos eles se destacassem em algum esporte, que tivessem boas notas e fossem para a faculdade com algum tipo de bolsa e tivessem uma carreira, porque pagar a faculdade para 10 filhos é difícil. O irmão B7 não queria isso. Ele é um cara brilhante, mas achava injusto que sua vida fosse ditada para competir com seus irmãos. Então, quando ele se formou no ensino médio, disse que queria estudar no exterior para se tornar um chefe, mas que a bolsa dele cobriria apenas parcialmente a matrícula e não o alojamento e a alimentação. Seus pais estavam super orgulhosos de seu filho estudando no exterior, para se tornar um chefe internacionalmente conhecido, e disseram que tudo bem, desde que ele mantivesse boas notas e nos cozinhasse seus pratos de assinatura quando voltasse para casa, nas festas e tal.
Então ele se mudou para Nova York com 4 colegas de quarto e fingiu sua vida internacional. E como ele não era muito ativo nas redes sociais, não precisava provar nada, e apenas teve que garantir de ligar para seus pais em horários que faziam sentido com a diferença de horário. Como na época a tecnologia ainda não estava tão avançada, ele não precisava fazer videochamadas ou qualquer coisa do tipo, apenas inventava histórias muito boas para contar durante as festas. Ele guardou o dinheiro que recebia dos pais para pagar sua matrícula e alojamento, e investiu em algo que acabou lhe rendendo muito dinheiro. Então, ele voltou para a costa oeste e disse que agora estava gerenciando restaurantes. Tudo veio à tona quando uma das filhas do irmão mais velho disse que queria ir para a mesma escola que o B7 havia frequentado e se ele poderia levá-la lá e mostrar o local. Naquele ponto, ele tinha dinheiro suficiente para que não houvesse muitas repercussões. Mas ele ainda é o responsável por cozinhar o jantar de Ação de Graças e de Natal, porque ele realmente cozinha muito bem. Aqui está a lista das coisas que eu sei, porque Ted, a mãe deles ou o irmão em questão me contaram, que eles fizeram sem sofrer nenhuma repreensão dos pais. Roubar e destruir pelo menos 2 carros, o mesmo irmão, nas 2 vezes. Roubar um carro, irmão diferente, deixar a avó sozinha durante a semana, quando eles deveriam cuidar dela, roubar e vender coisas da casa e de outros irmãos, entrar em brigas que acabaram com o envolvimento da polícia, entrar em brigas que não terminaram com o envolvimento da polícia, mas terminaram com uma ida ao hospital, faltar a eventos escolares, como viagem de formatura e outros, e embolsar o dinheiro. Nudez pública, indecência pública, urinar em público, acho que isso é de família. Um incidente de perseguição que terminou com uma ordem de restrição. Muito consumo de álcool por menores. Muita direção sob influência de álcool. E quanto ao pai? Bem, da última vez que eu o vi, ele estava em uma urna na sala de estar da casa da mãe deles, então espero que ele ainda esteja lá. Quando eu o conheci, ele era um verdadeiro desprezível, extremamente misógino e um pai e marido abusivo. Ele foi um avô decente para os netos. Mas, se você quiser discutir por que expor seus filhos a uma pessoa tão horrível, converse com eles. Eu, pessoalmente, não tenho filhos. Os pais de Ted eram, e a mãe ainda é, muito tradicional, e as aparências são a única coisa que importa para eles. Ter uma família perfeita com filhos orgulhosos e filhas lindas é tudo o que eles queriam, não estou justificando nada, mas a perda de suas filhas os afetou muito. Eles realmente queriam uma filha novamente, e tentaram mais 2 vezes antes de não conseguirem mais ter filhos. Não sei se eles teriam continuado tentando, ou se o fato de ela não conseguir ter mais filhos piorou as coisas. O que aconteceu com Ash? Eu realmente não sei. Eu gostaria de poder dizer que não me importo, mas, do ponto de vista humano, eu me importo. Depois de ter feito terapia, me sinto um pouco mais empática agora, e sei que ele está doente, então me importo sim, e espero que ele esteja bem e consiga se recuperar e seguir em frente. Só gostaria que isso acontecesse bem longe de mim. Não sei se ele ainda está internado ou não, mas só quero que ele mantenha uma boa distância de mim. E então é isso para essa família, espero que isso responda a todas as suas perguntas sobre eles. Como sempre, uma grande saudação para B6 por ser ótimo, ele tem sido muito solidário durante tudo, e em geral, ele é um bom sujeito e ainda solteiro, e pronto para se envolver se alguém estiver interessado. Ele me fez enfatizar isso, quando eu disse a ele que estava atualizando novamente. Então, se alguém na costa oeste estiver procurando por um médico fofo, com uma família louca e confusa, ele é o seu cara. Atualização 4. Escrevi tantas atualizações ao longo do ano, algumas felizes, outras tristes, e até algumas enquanto estava bêbada, mas decidi não publicá-las, tentando oferecer um desfecho adequado para a saga do xixi. No entanto, percebo que a vida real não tem um final definitivo. Sempre haverá mais coisas acontecendo. Espero que isso seja o fim de tudo para todos nós e que eu possa seguir em frente e que vocês possam obter a satisfação de saber como as coisas terminaram até agora. Espero sinceramente que isso também me traga o fechamento que eu preciso. Vou admitir que uma parte de mim sempre tem medo de escrever uma atualização,
Parte disso vem das repercussões reais de publicar coisas online, como ser identificada, o que já aconteceu. A outra parte também é sobre a sensação de finalização. É estranho, mas eu meio que sinto que se eu não contar para vocês, posso simplesmente fingir que não é real. Não é particularmente saudável, e meu terapeuta apontou isso, então estou colocando minhas calças de adulta e enfrentando os fatos. Cobertas de pelos de gato. É um pouco louco pensar que tudo isso começou poucos dias depois do Ano Novo, e o quão perto estamos disso de novo. Lembro-me de passar a véspera de Ano Novo encolhida no sofá com Ted e tortilha, desejando que 2021 fosse um ano cheio de aventuras e emoção. Acho melhor eu tomar cuidado com meus desejos para o ano que se aproxima. Eu nem sei o que farei nesse dia, talvez eu arrume tortilha e nós partiremos em uma aventura, já que eu certamente não planejo ficar apenas no sofá, relembrando o show de xixi do último ano que tivemos. Eu admito, era um sofá muito confortável e sinto muita falta dele. Eu amo Ted, e acho que uma parte de mim sempre o amará. Passei um período tão longo e importante da minha vida com ele que é estranho não tê-lo no meu dia a dia. Resumindo, ele me pediu o divórcio, então é isso. Foi tão amigável quanto um divórcio pode ser nas nossas circunstâncias, choramos durante todo o processo, ele me ligou para pedir perdão, implorei para ele não me deixar, mas, no final das contas, por mais que tenha doído, é o que ele precisava para se curar de tudo o que aconteceu. Ainda somos melhores amigos há tanto tempo que, mesmo que esse aspecto do nosso relacionamento esteja fechado, ainda estamos aqui um para o outro. Eu sei que você não está aqui para ouvir sobre meu coração partido, e você provavelmente só quer as fofocas quentes e os detalhes suculentos. Então, eu vou compartilhar as informações que eu tenho. Apenas tenha em mente que agora que estamos separados, eu não estou a par de muitas coisas. Eu vou dividir as coisas em seções para que seja um pouco mais fácil de entender, mas não será em ordem cronológica apenas para manter as coisas organizadas. B6 não está mais solteiro e disponível. Estou muito feliz por ele e sua nova namorada. Ela é realmente incrível. Ela é uma colega Redditor e leu a saga do xixi e ainda o ama, mesmo com sua família confusa. B6 veio me visitar depois que Ted me pediu o divórcio. Ele me abraçou e me disse que eu sempre serei sua irmãzinha, não importa com quem eu fosse casada ou não. Foi incrivelmente agridoce perder meu marido e metade do que eu considerava ser minha família, mas pelo menos consegui manter um irmão, já que só tenho irmãs. B5. Ele nunca gostou de mim e eu finalmente descobri o porquê. Ele não gosta particularmente de Ted. Como você sabe, os irmãos não eram nada legais enquanto cresciam, e aparentemente, B5 era o pior de todos, e não gostava quando Ted o enfrentava ou defendia Ash, e não gosta dele desde que eram pequenos. Eu não tive contato com ele nem pretendo ter. B4, esposa, filho. Eles permaneceram praticamente os mesmos, eles sempre foram legais. B4 garantiu que Ash estivesse em todas as listas de não adotar, de todos os abrigos, lojas ou veterinários na região onde vivem. Ele diz que mesmo que ele se saia bem pelo resto da vida, não estará arriscando a vida de outro gato, ou qualquer outro animal, passando pela mesma coisa se sua saúde mental voltar a piorar. B2 foi muito prestativo quando tudo aconteceu e foi um dos primeiros a agir. Ele se desculpou profusamente comigo pela pressão inicial de deixar Ash se mudar, depois pelo que aconteceu, e ele se desculpou especialmente pelo papel que desempenhou na saúde mental de seu irmão. Agradeci pelos 2 primeiros e disse que o terceiro não era meu para aceitar. Ele foi compreensivo e disse que trabalharia para ajudar os relacionamentos de sua família, e que não era justo que eu fosse a única a pagar o preço por algo que não era minha culpa. Depois do divórcio, ele entrou em contato e me disse que, se houvesse algo que eu precisasse, ele estaria me apoiando. No geral, foi um sentimento agradável e sei que ele está em terapia também, então isso é muito bom. B1. Como vocês sabem, ele foi o mais indignado com toda a sua situação, já que afetou uma de suas filhas. A última vez que vocês souberam, eles me pediram para ficar longe e dar espaço a eles, mas sua filha mais velha entrou em contato comigo. Ela é um amor, e me disse que sentia falta de como era a vida antes de tudo acontecer.
Não perguntei exatamente o que os pais dela disseram a ela, mas presumo que eles tiveram que contar a ela alguma versão dos eventos, já que ela tem idade suficiente para fazer as perguntas certas. B1 acabou não prestando queixa, mas eles acabaram se mudando. Felizmente para a filha número 1, eles se mudaram para a costa leste e ela encontrou um programa de culinária incrível que a deixou muito animada. A filha número 2, de acordo com sua irmã, mãe e terapeuta, está ótima. Aparentemente, ela nunca teve muito contato com Ash fora de grandes eventos familiares, e a razão pela qual ele estava descontando seus sentimentos na foto dela era mais porque ela é a cara do pai, não estritamente sobre ela como indivíduo, mas sobre quem ela representa e o fato de ser uma mulher. Falarei sobre isso mais tarde. Ela ainda está em terapia, mas está muito irritada com isso, alegando que isso não tem nada a ver com ela, e que está chateada por se mudar e deixar todos os seus amigos para trás. Alguns dias para me divertir, eu entro no subreddit Just No Mil e me convenço de que pelo menos a minha sogra não era tão ruim assim. Em outros dias, vejo algumas histórias e desejo poder ter uma sogra cuja pior ação fosse usar branco no meu casamento. Nunca fomos melhores amigas, mas ela não era sempre horrível comigo. Morando do outro lado do país, sempre havia uma barreira em nosso relacionamento que acho que deixava ambas confortáveis. Não precisávamos interagir muito e estávamos bem com isso. Ela tinha muitas outras noras que moravam perto dela e que lhe davam netos, então eu não era tão importante para ela. Ainda assim, eu ligava no seu aniversário e nas datas comemorativas, e ela sempre me convidava para as festas de fim de ano. Sempre que íamos passar os feriados, a casa estava sempre tão cheia de pessoas que eu era apenas uma a mais ou uma a menos, e eu estava confortável com isso. Eu tentava ajudar o máximo que podia e fazia qualquer coisa para ajudar, o que no longo prazo saiu pela culatra para mim. Acho que o maior tempo que passamos juntas foi durante o planejamento do nosso casamento. Nosso casamento nunca foi tão importante para Ted ou para mim, nós só queríamos ficar juntos. Nossos pais, por outro lado, estavam morrendo de vontade de ter um grande casamento. Eu sou a primeira das minhas irmãs a se casar, e com a diferença de idade entre Ted e seus irmãos mais velhos, não havia um grande evento como este há algum tempo. Não me arrependo nem um pouco de ter me casado com Ted, eu poderia viver sem o grande casamento. Eu queria que pudéssemos ter nos casado no cartório só nós dois, ou talvez fugido para Las Vegas e nos casado com Elvis. Eu nem sei se eles ainda fazem isso, mas parece ser mais memorável do que um grande casamento com mais de 200 pessoas. Lembro-me de quando finalmente concordamos com o grande casamento, o quão extasiada ela ficou. Foi como se pela primeira vez eu fosse mais do que apenas mais uma nora na pilha. É estúpido, mas foi bom. Sentir que finalmente fui aceita na família, mesmo que fosse ao custo de um grande casamento. Tentei envolvê-la no processo o máximo que pude. Com 10 filhos, imaginei que ela não teria muitas oportunidades de fazer coisas femininas. Ela foi adorável comigo naquela época, talvez para conseguir o que queria, e eu fui ingênua demais para perceber. Também fiquei com o posto da nora dourada por um tempo depois do casamento, acho que até o nascimento de outro neto, e então fiquei feliz por estar longe dos holofotes novamente. Voltando à nossa coexistência confortável. Era exaustivo estar a favor dela com todas as expectativas que vêm com isso. É um pouco louco pensar no passado e lembrar de sentir o quanto eu queria que ela gostasse de mim. E agora, pensar que eu faria qualquer coisa para ela não saber da minha existência. Depois que Ash foi internada em uma ala psiquiátrica, ela fez tudo o que podia para me derrubar. Fiquei sem contato com ela e com a maioria da família por um tempo, mas lentamente fiz as pazes com alguns dos outros, mas claro que não com ela. Eu a vi uma vez, quando ela veio com alguns dos outros para arrumar o apartamento de Ash. Ela foi até a casa dos meus pais só para gritar comigo, o que foi horrível. A pior parte é que ela cronometrou tudo muito bem. Meus pais estavam no trabalho, minhas irmãs também estavam no trabalho ou na escola. Era só eu chorando do outro lado da porta. Ouvi a campainha e fui abrir, e a vi. Ela nem fingiu ser civilizada e simplesmente desabafou um monte de merda. Ela trouxe à tona cada coisa que eu poderia ter feito para ela e sua família.
Ela me disse que eu era uma esposa fracassada, que ela esperava que eu fosse arruinada durante o divórcio e que ela se certificaria de que seu filho tirasse absolutamente tudo de mim. Que ela não descansaria até que eu estivesse destituída. Que ela era grata por eu ser estéril porque ela não suportava a ideia de contaminar seu sangue com o meu. Ela disse tantas coisas horríveis naquele dia, mas a última foi a que mais marcou. Ted e eu nunca tentamos ter filhos, mas também não tentamos não ter. Achamos que éramos estáveis o suficiente para que, se fosse para ser, seria, mas nunca foi. Os vizinhos dos meus pais chamaram a polícia e eles a escoltaram para fora da propriedade. Foi assim que minha irmã me encontrou sentada no chão, chorando com tortia. Ela ligou para Ted e acho que ele ouviu a história de B5, que eu acho que foi quem a levou até a casa dos meus pais. Não ouvi um pio dela desde então. Não sei o que Ted disse a ela ou o que ela disse a ele, só sei que depois daquele dia ela me deixou completamente em paz e sou muito grata por isso. Ted, o ex-marido mais legal do universo. Eu poderia te contar 1000 coisas sobre Ted e não te contar nenhuma. É estranho não estar com ele, mas tento respeitar suas necessidades e desejos. Como você sabe, ele me pediu o divórcio, alegando: não posso fazer isso com você, nunca vou me perdoar por colocar você nessa situação, não quero expor você para minha família nunca mais e deixar que eles te machuquem de novo. Fiquei chateada porque ele estava tomando uma decisão sobre o que queria para mim, sem levar em conta o que eu queria para mim mesma. Mas depois de longas sessões de terapia, percebi que, embora ele estivesse dizendo que estava fazendo isso para me proteger, na verdade era para se proteger, ou pelo menos apaziguar sua culpa. Talvez não me ter por perto tenha ajudado a sentir que nada tinha acontecido, ou ele realmente pensou que isso era o melhor para mim. É uma droga porque eu sempre considerei o que era melhor para nós, não para mim ou para ele, mas para nós como um time. Mas a solução dele foi não ter um time. Há dias em que acordo xingando seu nome, outros em que apenas olho para o meu telefone e penso em ligar para ele. Alguns dias eu até perco essa batalha e acabo ligando para ele. Ele sempre atende e me garante que está do meu lado. De qualquer forma, vendemos nossa casa e ele, claro, se mudou. Por um tempo, ele se mudou para a costa oeste para resolver seus problemas familiares, enquanto o divórcio estava em andamento. Ele voltou porque seu trabalho é aqui, e ele ama seu trabalho. Não sei se devo ficar feliz por ele ainda estar aqui na cidade, que era nosso lar, ou se devo odiá-lo por arruinar uma cidade inteira que eu amo. É uma pena que todo lugar que eu queira ir esteja cheio de memórias dele. Talvez seja eu quem deva me mudar e recomeçar em outro lugar onde as pessoas não saibam do meu passado escuro e cheio de xixi. Vou contar um pouco sobre as aventuras de Ted na costa leste mais tarde. Esta sessão é atualizações da vida. Algumas pessoas expressaram preocupação por ele e também têm enviado votos de melhoras em comentários e mensagens. Eu os passei adiante e ele agradece. Vou copiar e colar aquele pedaço da atualização que escrevi, mas não postei, no dia em que ele voltou para a cidade e me pediu para encontrá-lo, que é sobre vocês, Redditors. Peço desculpas antecipadamente, não foi um bom dia. Eu nunca fui de usar muito o Reddit, não imagino o que seria da minha vida sem vocês agora. Eu provavelmente teria deixado a família dele continuar me fazendo de capacho e quem sabe o que mais. Talvez eu estivesse com Sunny agora, e Ash teria realizado todos os sonhos da sua vida. Até hoje, eu ainda recebo mensagens desejando o melhor para nós dois. Parte de mim está com ciúmes de ter que compartilhar vocês com ele, porque ele merece seus desejos de boa sorte, quando fui eu quem acabou sozinha. Vocês são pessoas maiores e melhores do que eu. Eu disse a ele que vocês esperavam que ele estivesse bem, e admito que disse a ele em parte para machucá-lo e fazê-lo se sentir culpado. Talvez eu me arrependa algum dia, mas eu só precisava que ele sentisse algo além de pena de mim. E você sabe qual é a pior parte? Ele riu. Mas parecia a risada de um homem morto, mas o som ainda me incomodava. Não é justo que ele possa rir. Ele disse obrigado, e que um dia ele espera ser o homem que vocês acham que ele era, ou poderia ser. Ele também disse que lamenta desapontar todos vocês, que ele sabe que esse não é o final que vocês queriam para nós, embora alguns de vocês tenham desejado esse resultado bem no começo.
Não sei se vocês mudaram de ideia depois de todas as atualizações, ou se vocês mantêm suas posições de que eu deveria deixá-lo, bem como ele sempre gostou de estar à frente das coisas, resolveu me deixar sozinha. Fora isso, Ted é tão bom quanto pode ser. Assim como eu, ele tem dias bons e dias ruins. Nós nos encontramos de vez em quando e conversamos. Ele me conta o que está acontecendo em sua vida. Eu conto a ele como estou. Depois da visita de sua mãe à casa dos meus pais, eu me mudei de novo. Eu não o convidei para minha nova casa, nem acho que quero. Acho que ter um lugar sem memórias dele ou de sua família pela primeira vez em uma década é o que eu preciso agora. Tortilha sente falta dele, mas tento me convencer de que ela entende. Agora sobre o mijador. Quando Ash foi internado pela primeira vez, após a briga com seus irmãos, quando B3, B4 e B8 vieram ajudar a resolver tudo no começo. Ele ficou internado por algumas semanas. Enquanto estava lá, ele pediu várias vezes para ver Ted. O que ele nunca fez, mas em um ponto ele escreveu uma carta para ele. Naquele momento, eu não queria saber o que dizia, mas eventualmente perguntei a Ted sobre isso. Ele disse que a carta dizia para ele parar de pedir para vê-lo, que ele precisava priorizar a si mesmo e sua própria vida, em vez de colocar Ash acima de suas próprias necessidades. Depois de algumas semanas, B3 providenciou sua transferência para a costa oeste. Não tenho certeza se ele foi transferido para uma instalação diferente ou se foi liberado sob custódia deles. Uma vez que isso foi finalizado, o que levou cerca de 2 meses, foi quando sua mãe, B5 e B7, vieram para arrumar seu apartamento e oficialmente o mudaram de volta para perto deles. Em algum momento, e como já mencionei antes, não tenho certeza da linha do tempo exata, Ash se mudou para a casa da mãe deles. B2 foi encarregado de supervisionar o tratamento dele e confio que ele continua fazendo isso. Quando Ted foi até lá, provavelmente para resolver as coisas com a família, foi difícil. Ele se encontrou com os irmãos primeiro. Não tenho certeza se todos estavam lá, mas imagino que os mais envolvidos estavam presentes. Essa situação toda é extremamente delicada e parece que Ted está tentando encontrar um equilíbrio entre cuidar de si mesmo e enfrentar as responsabilidades familiares. É compreensível que você esteja exausto emocionalmente com tudo o que aconteceu, especialmente considerando o impacto que isso teve em sua vida pessoal e em seu relacionamento. Pelo que Ted me contou, B3 contou a eles um pouco do que Ash andou falando com seus médicos enquanto estava aqui na costa leste. Ele foi tratado de um episódio psicótico, eu acho. Depois disso, ele está em tratamento desde então, não tenho certeza do diagnóstico exato, mas eles conversaram sobre muitas coisas. Eles falaram sobre sua criação e como o bullying deles teve efeito em Ash. Como a proteção de Ted criou um apego emocional doentio e algumas outras coisas vieram à tona. Não sei se essas são conclusões a que eles chegaram ou se foram contadas pelo terapeuta de Ash, mas foi isso que Ted me contou quando voltou. Foi estranho ouvi-lo falar sobre isso. Ele estava tão distante como se estivesse falando sobre a família de outra pessoa, mas acho que é a maneira dele de processar as coisas. Muitos de vocês perguntaram que tipo de bullying eles poderiam ter feito para fazê-lo ficar assim. Bem, Ted respondeu algumas dessas perguntas para mim. Para ser consistente, não vou dizer quem fez o quê, como de costume. Você pode escolher seu próprio irmão para se encaixar em sua narrativa. Apenas saiba que enquanto alguns irmãos estão arrependidos por seus comportamentos, aparentemente alguns outros não estão. Além da intimidação padronizada de socos, humilhações, zombarias, brincadeiras e insultos. Também havia trancá-lo nos armários, roubar suas roupas, deixá-lo do lado de fora a noite toda, trancar todos os banheiros para que ele tivesse que se molhar, ameaçar com uma variedade de itens e armas, deixá-lo em lugares e fazê-lo andar quilômetros até a casa deles em uma variedade de climas, colocá-lo em fraldas, antagonizá-lo, amarrá-lo e arrastá-lo em quadriciclos pelo quintal, jogar água nele e deixá-lo no frio, colocar pó de coceira em sua cueca. Eu poderia continuar, mas você entendeu. Eu sei que algumas pessoas não se dão bem com seus irmãos e que bullying e rivalidade entre irmãos são uma coisa, mas parecia tão maligno quando ele estava descrevendo tudo. O que ele poderia ter feito para merecer isso? Eu não entendo. Isso não desculpa o comportamento dele, mas explica um pouco.
O ódio dele pelas mulheres vem de um lugar semelhante, e o consenso geral é que ele culpa a mãe por não protegê-lo de tudo isso, fazendo com que ele veja as mulheres como fracas e inúteis. Se a própria mãe dele não pôde protegê-lo dos próprios irmãos, quem poderia? Acho que, de modo geral, os irmãos não ajudaram nisso enquanto ele crescia, pois o isolavam de qualquer garota que mostrasse algum interesse nele. Foi assim que seu apego emocional a Ted começou. Ele foi o único a se levantar e defendê-lo, mas todos nós já sabemos como isso terminou. Por enquanto, espero que Ash fique para sempre no Oeste. Sinto muito por não ter respostas mais definitivas para vocês. Tenho certeza de que muitos de vocês estavam esperando por elas, mas também não consigo me obrigar a fazer mais perguntas. Quando tudo isso começou, guardei 2 pares de sapatos que fizeram parte do incidente do xixi. Joguei quase tudo fora, menos aqueles 2 pares. O primeiro par não importa para vocês. O segundo foi a primeira coisa que comprei com meu próprio dinheiro, do meu primeiro estágio enquanto eu ainda estava na escola. Eles representaram o primeiro passo para a minha independência. Ter que largar meus 2 empregos, voltar a morar com meus pais e perder Ted foi uma droga. E eu só pensei naqueles sapatos guardados em uma caixa e como era injusto eu ter perdido tudo o que eles representavam. Estou lentamente reconstruindo minha vida. Mudar para meu novo apartamento e conseguir um novo emprego são os primeiros passos. Acho que vou ver o que o futuro reserva para mim e para a tortilha. Não os uso desde que foram mijados, mas talvez eu os use novamente algum dia, quando me sentir uma pessoa inteira novamente. A atualização 5. Vou manter esta atualização o mais curta possível. Recebi alguns comentários e mensagens dizendo que escrevo muito desnecessariamente e que demoro muito para chegar ao ponto, então me desculpe por isso, embora não seja meu trabalho mantê-los entretidos com minha vida. Estou escrevendo isso por causa da quantidade esmagadora de amor e apoio que recebi de muitos Redditors e daqueles que perguntaram sobre meu bem-estar e pediram atualizações. Então acho que se for muito longo para o seu gosto, sinta-se à vontade para parar de ler a qualquer momento. Minha história não tem impacto em suas vidas, além do entretenimento. Então, você pode ficar ou ir, e eu não ficarei mais sábia. A última vez que escrevi foi pouco antes das festas de fim de ano, e admito que meus planos para o feriado não foram os mais brilhantes em retrospectiva. Sei que, na minha última atualização, disse que não ficaria apenas sentada no sofá, me afundando em autopiedade, mas adivinhe o que eu fiz exatamente. Sinceramente, eu não estava com ânimo para celebrar. Minha família adora o Natal, a felicidade, a alegria, e eu não queria estragar o clima. Então disse ao meu pai que passaria o feriado com uma amiga que havia perdido o marido recentemente. Ela foi para outro estado ficar com os pais dele, e acabei ficando em casa com Tortia, assistindo a filmes. Ted me ligou no dia de Natal, e pela primeira vez eu não atendi. Vocês estão super orgulhosos de mim? Eu definitivamente senti que vocês ficariam, depois que muitos de vocês concordaram que eu deveria cortá-lo completamente. Mas por favor aceitem meus pequenos passos. Eu simplesmente não conseguia me livrar do meu melhor amigo de uma vez, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Ele me mandou uma mensagem mais tarde naquele dia para saber como eu estava e se certificar de que eu estava bem, dizendo que viu as fotos da minha irmã no Facebook e percebeu que eu não estava lá. Devo pedir para minhas irmãs bloquearem ele? Ele as ama e elas o amam também. Antes de tudo acontecer, ele realmente era um cara incrível. E mesmo agora, depois de tudo, ele ainda está fazendo o seu melhor. Não sei se é como eu escrevo ou quando eu escrevo, ou talvez eu esteja sendo tendenciosa pelo nosso relacionamento. Mas Ted não é tão horrível quanto alguns de vocês o pintam. Ele também está passando por algo terrivelmente traumático e ter que encarar de frente tudo o que sua família fez, e não é fácil. Fiquei algumas horas refletindo sobre a mensagem dele, pensando no que responder, mas, sinceramente, não consegui encontrar nada. Eu não estava bem, mas, no fim das contas, ele ainda é a pessoa que mais me conhece. Os 10 anos que passamos juntos não foram tempo perdido, não terminamos porque deixamos de nos amar, mas porque era o melhor para nós dois. Vocês podem ler minhas atualizações de um certo ponto de vista privilegiado, no sentido de que não foram vocês cujas vidas foram destruídas, que passaram de uma família feliz para estarem completamente sozinhos. Eu tive minha família e vocês para me apoiar. Mas o Ted não teve isso.
Alguns dos irmãos dele o odeiam ainda mais agora, por causa de tudo isso. Ele perdeu seu melhor amigo e irmão mais novo, perdeu sua parceira, perdeu a tortia também, e mesmo que seja um alívio, ele também perdeu a mãe. É fácil difamá-lo e considerá-lo um monstro por me machucar, porque você só conhece o meu lado da história e os detalhes que compartilho com vocês, mas ele ainda é uma pessoa. Ele também ficou incrivelmente machucado durante toda essa provação. Ele é humano e está fadado a cometer erros, embora eu não ache que o divórcio vá ser considerado um erro para ele. Eu acabei respondendo algo como: não estava com ânimo para a festa, então fiquei em casa com a tortia. Feliz Natal. E acho que ele percebeu que algo estava errado e foi até o parque onde costumo ir. Ele conhece a área geral onde eu moro e o parque que frequento, e me pediu para encontrá-lo lá, o que eu atendi. Sim, você pode ficar menos orgulhoso do meu micro-progresso naquele dia. Mas, mais uma vez, pequenos passos. Conversamos por algumas horas. Eu não sabia que ele passaria o Natal sozinho, senão eu provavelmente teria gostado de passar com ele, ou pelo menos eu o teria convidado para a casa dos meus pais. Muitos de vocês insistiram que cortá-lo completamente seria o melhor, mas eu discordo. Posso mudar de ideia mais tarde, mas por enquanto acho que ainda precisamos um pouco um do outro. A cada dia eu acho que preciso dele um pouco menos, mas naquele dia eu precisava dele. E alguns dias ele precisa de mim também. Eu gostaria de pensar que podemos ser amigos, mas eu sei que a longo prazo isso pode não ser sustentável. Em algum momento, ele vai encontrar uma próxima parceira, e eles provavelmente não vão gostar muito de mim. Ou talvez nós vamos nos distanciar. Talvez um dia eu o odeie por tudo o que aconteceu. Mas por enquanto, ele me ajudou de maneiras que outros não podem. Pode parecer estúpido da minha parte, mas acho que ninguém além dele realmente entende quem eu sou agora. Não sou a mesma pessoa que era antes de tudo acontecer, nem sou a mesma pessoa que era há um ano. Passar por tudo isso com a família dele mudou muito nós dois, e nem todo mundo entende por que não me sinto confortável em levar crianças ao banheiro, ou por que tive que ir para a casa doente, quando meu chefe me deu girassóis no Dia Internacional da Mulher. Eu realmente acho que ambos perdemos partes de nós, que eram talvez um pouco ingênuas demais, e crescemos de maneiras que nenhum de nós esperava ter que crescer, mas que nos tornaram mais realistas. Eu vivi uma vida muito privilegiada e protegida, e embora tenha perdido um pouco do brilho que me preenchia, sinto que essa nova sombra me ajudou a me conectar com as pessoas de uma maneira muito mais profunda, e a entender suas lutas de forma mais empática, ou pelo menos gosto de pensar assim. Ted não teve contato com a maioria de sua família, e atualmente tem pouco contato com B4 e B6. Então, não tenho nada a dizer sobre Ash ou o resto dos irmãos, exceto B6, que está muito triste porque Ted está mantendo distância dele, especificamente porque ele também cortou relações com quase todo mundo, mas ele diz que entende e que sempre estará lá para ajudá-lo quando ele estiver pronto. Foi mencionado várias vezes que o que sempre foi referido como bullying, na verdade era abuso, e eu realmente acho importante usar essa palavra ao descrever a infância deles. Acho que parte do problema que fez o castelo de cartas ruir foi a maneira como todos encaravam isso de forma tão indiferente e o quanto todos eles, incluindo Ted e Ash, minimizaram a situação, considerando como coisas de meninos, irmãos são assim, ou simplesmente eu achava que era normal. Acho que, se qualquer uma das esposas ou eu tivéssemos conhecimento da extensão das coisas na infância deles, talvez muitas decisões diferentes teriam sido tomadas. Claro, minha ex-sogra tem grande parte da culpa nisso, mas acho que todos nós aprendemos com isso. Não acho que estou pronta para namorar ainda, acho que preciso aprender a ficar sozinha primeiro. Estou com Ted desde a faculdade, e já faz um bom tempo. Acho que nem sei mais como ter um primeiro encontro, mas tenho certeza de que poderei pesquisar no Google quando chegar a hora. Tem sido estranho me adaptar à solidão. Não quero chamar isso de solidão, porque às vezes é bom. Termino um livro e o fecho, e o lugar fica quieto, e não de uma forma assustadora, mas de alguma forma reconfortante. Eu tive que aprender muito, o que me fez perceber o quanto eu dependia dos outros para me ajudar com coisas que eu sempre poderia ter feito sozinha. Eu troquei um pneu pela primeira vez. Foi uma experiência assustadora, porque meu pneu estourou em uma rodovia, mas eu fiz isso.
Aprendi que plantas diferentes têm requisitos e cuidados diferentes, depois de matar um monte delas, mas agora eu tenho um pequeno manjericão que está indo muito bem. Aprendi que eu realmente não gosto de filmes de ação, a alta velocidade e a pressão constante não são algo que eu goste. Aprendi a cozinhar camarão, pois Ted é alérgico, então nunca preparamos nenhum em casa. Eu também sinto falta de algumas coisas sobre estar com Ted. Tive que me levar sozinha para a emergência depois de me cortar com uma faca ao tentar cortar uma cenoura, e acho que hospitais deveriam ter opções de estacionamento. E Tortia teve um problema de saúde por ficar sozinha na sala de espera. Foi realmente horrível para ela. O aniversário de falecimento de um amigo de infância passou, e ele não estava lá para me consolar. Além disso, eu realmente detesto esfregar o chão, e agora estou tendo que fazer isso sozinha. Não vi o Ted desde o Natal, embora ainda troquemos mensagens de vez em quando e tenhamos feito algumas ligações. Estamos aprendendo a ficar separados sem retirar todo o nosso apoio de uma vez. Ainda estamos nos curando, eu ainda estou me curando, mas agora posso dizer com confiança que consigo ver um lado positivo, algo que antes era apenas viver um dia de cada vez. Não sei se isso faz sentido. O aniversário do Ted está chegando. Não acho que eu vá vê-lo, mas vou pedir aos amigos dele para garantir que ele não fique sozinho. Tenho pensado na ideia de adotar um gato idoso para ele. Ele sempre teve uma forte afeição por eles e acho que seria bom para ele, mas não quero ultrapassar meus limites. O que vocês acham? Atualização 6. Os novos 20 estão me dando uma surra, e não de uma forma particularmente positiva. Mal posso esperar para que essa década acabe. Um Redditor chamou minha última atualização de especial de feriado, e isso me fez rir. Não acho que ele quis dizer isso gentilmente, mas me pareceu engraçado, porque sou uma otária absoluta pelo canal Hallmark, então aqui estou eu de novo depois dos feriados. Para meus haters e aqueles que não querem ficar entediados com meia hora de monólogo, aqui vai o resumo. Ganhei um esfregão robô, meu manjericão morreu, as coisas começaram a parecer um pouco normais, meu ex-marido tentou se matar, e agora estou morando com meus pais novamente. Destaquei os trechos mencionados no resumo rápido, caso você queira pular para partes específicas, mas agora para a versão mais longa dos eventos, não necessariamente em ordem cronológica. Seguindo as sugestões de vários Redditors, comprei um esfregão a vapor no começo. Definitivamente ajudou, mas eu ainda tinha que passar pelos movimentos de esfregar, e o piso ainda ficava um pouco úmido, e minhas meias molhadas é o que me incomodava em esfregar o piso. Então, seguindo a sugestão de outros Redditors, comprei um esfregão robô. Eu tenho um Roomba, só não sabia que eles também tinham versões de esfregão. É perfeito e eu adoro. Eu o uso quando estou fora durante o dia e volto para casa com o chão bem fresco e seco, e é a melhor sensação do mundo. Minha pequena planta de manjericão morreu, e acho que é minha culpa, porque eu a movi de onde eu a tinha na cozinha, e ela estava recebendo mais luz do que antes, mas ela morreu. Eu fiz uma salada de macarrão muito boa com o que sobrou dela, orzo com tomate cereja, bolinhas de mussarela, azeite de oliva, sal e manjericão. Super simples e delicioso. Ganhei algumas plantas de rosas em miniatura, matei todas elas completamente em alguns meses e meio que desisti da vegetação viva. A vida é uma droga e então você morre. Uma das minhas irmãs sempre foi apegada a esse ditado, e eu acho que a beleza dele é que ele pode ser interpretado de muitas maneiras diferentes. Ela vê isso como um lembrete para não focar nas coisas ruins, pois você nunca sabe quando vai morrer. Mas no momento eu sinto isso de uma maneira mais literal. Acredito que o ditado romântico, quando chove, chove a cântaros, que vem de um sentimento semelhante. Eu fui a um encontro, um amigo me apresentou a um colega de trabalho dele, e foi estranho. Não sei se sempre fui tão estranha, ou se os primeiros encontros geralmente são estranhos, ou se simplesmente não nos demos bem. Pois passei o jantar inteiro com aquele sentimento de luta ou fuga. O cara era adorável e talvez devêssemos ter feito algo menos formal do que jantar? Não tenho um primeiro encontro há tantos anos. Acho que as pessoas hoje em dia preferem tomar café e eu deveria ter ido por esse caminho. Ou talvez eu ainda não estivesse pronta. Meu novo emprego é adorável, que já não é mais novo, e foi o que eu consegui depois que tudo aconteceu. Meu chefe não me dá mais flores.
Não sei se ele é perceptivo e viu o que aconteceu no ano passado e entendeu a dica, ou se alguém mencionou algo, mas agora, quando todo mundo ganha flores, eu ganho lâmpadas. Sei que parece aleatório, mas eu amo lâmpadas e coisas iluminadas. No ano passado, ele me deu uma pequena luz noturna de gato, que me traz tanta alegria. Também ganhei algumas luzes de fada e uma daquelas lâmpadas de sal gema do Himalaia. Ele é um cara legal e eu realmente aprecio o seu esforço. Meus colegas de trabalho são ótimos e o trabalho que fazemos é divertido e gratificante, o que é algo que eu não tinha antes. Eu costumava ter 2 empregos, um gratificante e outro para pagar as contas. É uma loucura ter um que faz as duas coisas, e isso me faz sentir como se eu tivesse desperdiçado muito tempo da minha vida no meu anterior, então esse é o lado bom de tudo. Talvez eu esteja divagando porque não sei por onde começar ou o que contar. E também é assustador em um sentido porque sei que certas pessoas me vigiam por meio desta conta, e não me importo se o fizerem, mas ainda assim parece estranho. É como a sensação que você tem quando sabe que alguém está te observando de longe. Não sei se isso fará sentido para vocês, mas é assim que me sinto. E eu acabei sendo acusada de muitas coisas. Por exemplo, alguém me chamou de louca por ser tão obcecada por gatos. Eu realmente não tinha notado. Isso porque eu, de fato, amo gatos. Essa pessoa disse que eu demonstrei mais empatia por gatos do que por Ash, ou minha família por afinidade, ou até mesmo por Ted. E tenho que concordar. Considere-me sociopata se quiser, mas animais domésticos em geral não têm voz ativa no que acontece em suas vidas. Nós, como donos de animais de estimação, tomamos as decisões por eles e tentamos tomar as melhores decisões que podemos. Mas em relação a Sunny, até hoje, eu absolutamente sempre sentirei mais empatia por ela do que por qualquer outra pessoa envolvida, porque ela estava desamparada, não havia outra opção para ela, nenhum lugar seguro e ninguém para defendê-la. Outros comentários disseram que eu estava me vitimizando demais, que o que passei não foi nada e que sou apenas dramática, o que talvez eu seja um pouco mesmo, e que as verdadeiras vítimas foram A ou B ou C. Acho que cada pessoa envolvida em toda essa aprovação é uma vítima de uma forma ou de outra, mas ser uma vítima em sua própria história não supera você ser um vilão na de outra pessoa. Por exemplo, minha ex-sogra é a pessoa que recebeu a menor quantidade de simpatia em tudo que eu li, mas o marido dela era um escroto. Ele foi um pai e marido abusivo. Eu sei que a criação dela foi menos do que ideal, e ela tem um trauma não resolvido com a morte de suas filhas. Isso justifica seu comportamento? Não. Explica um pouco? Talvez. Torna melhor todo o dano que ela causou? Definitivamente não. Ash foi vítima de uma infância incrivelmente abusiva, mas parte da razão pela qual isso pegou todos de surpresa e porque tudo desandou muito rápido é porque ele era muito organizado, ou pelo menos ele era incrível em administrar ou esconder seus sentimentos. Ele tem um diploma de engenharia de uma universidade reconhecida, teve um emprego estável e uma vida bem-sucedida depois que se formou. Tudo desandou com a pandemia e o isolamento. Eu pensei muito sobre isso, mas me pergunto se não tivesse havido uma pandemia, o que teria acontecido? Ash não teria surtado? Alguma outra coisa o teria desencadeado? Alguém mais abriria o armário de esqueletos? Os e se imaginários são sua própria aventura. Imaginei tantas vidas diferentes com finais felizes, tristes e trágicos. Estou ciente de que não é bom fixar-se neles, mas às vezes invejo as possibilidades. Porém, tenho que admitir que em minhas imaginações mais loucas eu nunca imaginei Ted morrendo. Ele não está morto, deixe-me começar com isso, ele está bem agora. Por favor, lembre-se de que, embora tudo isso seja escrito da minha perspectiva, a pessoa real no meio disso era Ted. Eu era apenas uma vítima. Foram necessárias muitas sessões de terapia para chegar a um acordo de que não foi realmente minha culpa. Eu fui apenas a infeliz que tirou a vara curta no sorteio. O que fez Ash ser do jeito que ele acabou sendo foram os anos de abuso e atitude indiferente de sua família, e de uma forma ou de outra, isso teria saído independentemente do meu envolvimento. Eu gostaria de imaginar que algo de alguma forma o teria convencido a ir a um terapeuta de verdade e teria sido tratado de uma forma segura e saudável. Mas acho que nunca saberemos. A única coisa pela qual passei a ser grata é que fui eu quem se deu mal,
E não a filha de B1, senão as coisas teriam sido drasticamente diferentes e muito mais horríveis. Então, como todos vocês lembram, eu meio que mantive contato com B6 depois do divórcio. Mas depois da sugestão de muitos de vocês e de muitas pessoas na minha vida, eu meio que dei um passo para trás e me distanciei dele. Poucos meses depois, B6 entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha ouvido falar de Ted recentemente, o que eu não tinha, e ele explicou que algumas coisas de família tinham acontecido. Ele não explicou o que e nem eu perguntei, e que muitos deles tentaram entrar em contato com ele, mas ninguém teve sucesso. Ele me disse que estava preocupado e que estava fazendo planos para vir à nossa cidade para ver como ele estava e para avisá-lo se eu tivesse notícias dele. Eu sei que Ted estava deliberadamente mantendo sua família à distância, incluindo B6, então não me pareceu estranho que eles não tivessem notícias. Mas, para dar crédito quando é devido, não é típico de Ted simplesmente ignorar uma emergência familiar. Enviei uma mensagem para ele informando que B6 havia me contatado procurando por ele, mas não obtive resposta dele. Naquele ponto, Ted e eu tínhamos nos distanciado um do outro, como havia sido sugerido várias vezes em minhas várias atualizações, então também não foi alarmante quando ele não respondeu, mas leu minha mensagem. Avançando cerca de 2 semanas ou mais, B6 me disse que estava na cidade e gostaria de me encontrar. Eu aceitei porque senti falta dele e o convidei para jantar em um lugar novo que eu pensei que ele gostaria, e ele disse não, apenas café. Isso foi estranho porque B6 é um grande fã de comida, e ele nunca recusa novos restaurantes, mas imaginei que ele estava na cidade apenas por alguns dias e queria passar mais tempo com Ted. Nós nos encontramos no meu parque e, honestamente, ele me parecia abatido. Eu só lembro de dar um passo para trás e sentir esse sentimento de pavor. Sabe quando você sabe que uma pessoa vai lhe dar más notícias? Para ser absolutamente honesta, pensei que ele fosse me dizer que Ash estava de volta à cidade, mas ele me parecia muito abatido. Ele me disse que algumas coisas mais haviam vindo à tona na família, coisas que eu não estava realmente interessada em saber, então não pedi detalhes específicos. Desculpe, não posso fornecer mais fofocas quentes, que sei que vocês gostam. E que, ao ir checar como Ted estava, encontrou-o em uma espiral bem ruim. Ted nunca foi muito de beber, apenas socialmente e em ocasiões especiais, mas quando ele chegou à casa dele, Ted estava completamente bêbado às 10 da manhã de um sábado. O B6 ficou com ele e ajudou-o a se recuperar da bebedeira, e no domingo atualizou Ted sobre a situação da família. B6 saiu para pegar suas coisas no hotel e voltou para encontrar Ted inconsciente. Ele chamou os serviços de emergência e Ted ficou no hospital por um tempo. Eu realmente não sei se algo mais aconteceu com ele, ou se foi apenas um acúmulo de tudo o que estava acontecendo nos últimos 2 anos. Mas parece-me que ele estava em uma farra autodestrutiva já há um bom tempo. Conversando sobre isso com minha terapeuta, ela meio que sugeriu que isso fazia sentido e também explicava o porquê do divórcio. Talvez eu esteja apenas tentando encontrar uma justificativa para o porquê dele ter se divorciado de mim, mesmo depois de todo esse tempo, mas conhecendo Ted do jeito que conheço, isso faria sentido. Ele sempre foi um ótimo protetor. Acho que ele pegou essa característica cedo na vida protegendo Ash. Ele é o tipo de cara que fica de olho na bebida das garotas no bar, que sempre para verificar se uma criança desacompanhada está bem. Ele também tem algumas tendências controladoras, que geralmente o levam à ansiedade. Ele é um ótimo planejador, mas tem grandes dificuldades quando as coisas não saem de acordo com o plano. Isso o torna rígido às vezes, mas também extremamente confiável, e essas são todas as coisas que sempre amei nele. Muitas vezes, durante nossas várias conversas antes do divórcio, ele sempre se desculpava por não ter sido capaz de me proteger, por me colocar em perigo, e embora eu achasse que havia assegurado de que não era culpa dele, acho que ele nunca se convenceu. Ele também estava aceitando a realidade de que sua família não era tão legal quanto ele pensava, tendo percebido que ele próprio havia participado da indiferença das ações da família, durante a infância, tendo que perceber o quão ruim e horripilante seu passado era, e o quão monstruosos alguns de seus irmãos são. Isso realmente afeta uma pessoa. Ele estava lidando com seu próprio trauma, a culpa imensurável que sentia e, no geral, a impotência. Ted acabou indo para um centro de tratamento por um tempo. Ele não me deixou visitá-lo, mas me escreveu alguns e-mails.
Eles são um pouco pessoais demais para compartilhar com vocês, mas foi uma experiência muito emocionante lê-los. Os primeiros foram cheios de desculpas por me fazer preocupar e garantindo que ele estava bem. Outros foram bastante confusos e alguns realmente muito bons. Foi uma progressão interessante vê-lo passar de hipereducado e arrependido de volta, ao mesmo homem por quem eu me apaixonei. Também foi muito interessante ver como ele internalizou coisas que eu vinha dizendo há anos e também ganhar novas percepções sobre aspectos que eu não tinha visto antes. No geral, acho que foi catártico para ele. Acho que escrever é a melhor válvula de escape, por isso estou aqui. E ajudou-o a organizar seus pensamentos. Por que e-mails para mim especificamente, ao invés de um diário ou e-mails para ele mesmo? Não faço ideia, mas não estou reclamando. Houve um e-mail em particular em que ele estava bravo com tudo e com todos, tudo estava errado e ele estava frustrado, e eu me senti tão aliviada. Foi incrível ler sua centelha voltando. Quando ele me enviou o primeiro e-mail, ele me pediu para não responder aos seus, para apenas lê-los, ou que se eu quisesse eu poderia simplesmente apagá-los e ele não ficaria sabendo. No e-mail irritado, ele me chamou por um apelido que não usava há anos, desde antes de nos casarmos. E cara, isso me irritou. Não foi nada sério. Ele estava reclamando sobre uma viagem que fizemos com alguns amigos e eles acabaram terminando no meio dela e não queriam voltar para casa, porque tudo já estava pago, mas se recusaram a ficar juntos. Então acabamos separando meninos e meninas para fazer as atividades que foram planejadas, e ele se sentiu miserável o tempo todo. Ele disse algo como: "Eu não perdoei a Lisa por Veneza. Era para ser você e eu, não eu e Rogue em uma porcaria de gôndola." Ele trouxe de volta a sensação de tudo que eu tinha perdido e todas as memórias de tudo, e eu fui contra o pedido dele e respondi ao e-mail. Isso levou a mais correspondência entre os dois. Ele não levou a mal que eu tenha respondido. Então não sei se essa era a intenção dele o tempo todo ou o quê, mas nós apenas trocamos e-mails por algumas semanas e foi legal. Nós nunca falamos sobre Ash ou sua família quando trocávamos e-mails. Não sei se era porque simplesmente não surgia naturalmente ou se ele estava evitando o assunto, mas era legal apenas me comunicar com ele como antigamente. Quando nos conhecemos, o Facebook Messenger era a coisa que usávamos para nos comunicar, e apenas escrever para ele me fez voltar àqueles dias. É estúpido o quanto eu ainda o amo e o quanto eu sentia sua falta. Aqueles e-mails idiotas eram como ter meu melhor amigo de volta, mesmo que ele não fosse mais meu marido. Ele voltou para a sua casa. O B3, sua esposa e o cachorro deles vieram morar com ele por um tempo, graças ao trabalho remoto, só até que ele se estabelecesse adequadamente. Agora, ele está tomando antidepressivos e tem uma rede de apoio mais ampla e está indo muito melhor. Ele parou de se isolar das pessoas, mantendo algumas fronteiras saudáveis, o que é ótimo. Ele retomou o contato com o B3, B4 e B6, que sempre foram os mais próximos dele, além do Ash, e está totalmente sem contato com todos os outros. Sinto um pouco pelos sobrinhos dele, porque sei que ele era muito próximo de alguns deles e sei que sente falta, mas isso era algo que ele definitivamente precisava. B6 também cortou totalmente o contato com todos, ele sempre foi meio distante mesmo, exceto de Ted e Ash, eu acho que é porque ele sabia, mas depois de tudo, ele meio que está se aproximando de B4 e B3, o que é outro ponto positivo. Não tenho certeza qual o grau de contato que tem com todos os outros, mas eles têm um entendimento claro e respeito pelos limites que Ted estabeleceu, e não compartilham informações com ele ou dele. Ted e eu nos encontramos algumas vezes, às vezes em eventos de amigos, outras apenas para conversar, e honestamente posso dizer que ele está bem agora. Ele recuperou o peso que perdeu e seu cabelo está brilhante novamente. Não é mais possível ver suas sardas, então ele tem passado tempo ao sol, o que é bom, e seus ombros não estão mais caídos. Ele voltou ao trabalho na semana passada, ele estava de licença médica, e eu posso ver o quanto isso lhe dá um senso de propósito. Ele nunca conseguiu ficar parado, então eu imagino que esse período tenha sido particularmente difícil para ele. Acabamos indo para um abrigo e ele adotou um gato idoso. O nome dele é Socks, eu acho, porque ele tem patas brancas,
Ele é um gato ótimo e muito amoroso. Ele também está quase banguela. Ted tem tentado renomeá-lo para Macbeth, mas ele não parece gostar. Em defesa de Ted, ele também não responde a Sox, então talvez ele consiga. Eu levei Tortia para visitá-los, e ela ficou muito feliz em ver Ted, mas ela realmente não se importou com Max Sox, mas isso é porque ela não gosta de animais maiores do que ela. Como mencionei antes, eu moro na costa leste e 2022 foi particularmente difícil para nós. 2 furacões atingiram minha cidade e meu apartamento inundou. Durante o estado de emergência, meu pai sempre nos convida para a casa deles, então pelo menos Tortia e eu estávamos seguros, mas isso foi uma droga. Meu pobre apartamento passou por muita coisa. Os pisos tiveram que ser removidos devido aos danos causados pela água, e já estavam apodrecendo e mofando por baixo quando finalmente conseguimos entrar. Então foi um grande investimento para consertar. Meus eletrodomésticos precisaram ser substituídos, incluindo o meu robô de limpeza, e a maior parte dos meus móveis também. Para constar, eu tinha sacos de areia, mas não foram suficientes. O seguro cobriu uma parte dos reparos, mas claramente não tudo. Reclamações de seguro são uma droga. E bem, a melhor opção acabou sendo consertar as coisas e vender o apartamento. Sempre reclamei sobre mudança, mas havia algo tão deprimente em se mudar com apenas algumas caixas. Nem mesmo quando fui para a faculdade, eu tinha tão pouco comigo. Então, atualmente estou morando com meus pais. De novo, é um pouco frustrante, mas sou grata por estar com meus pais. A casa parece um pouco solitária, porque a última das minhas irmãs acabou de se mudar para a faculdade, então é tranquilo, exceto pelos gatos correndo por aí. Mas gatos são uma ótima companhia. Estou fechando o contrato de um novo apartamento, em um prédio alto dessa vez, então espero que isso não aconteça de novo. Vou sentir falta do meu parque, mas o novo apartamento fica em um local incrível com tudo por perto. Eu também poderia ir de bicicleta para o trabalho se quisesse, mas teria que aprender a andar de bicicleta primeiro. Por que não sei andar de bicicleta? Porque meu pai era super protetor e achava que morreríamos se andássemos de bicicleta. Não sei se estou velha demais para aprender a andar de bicicleta agora, mas estou disposta a machucar meu ego e tentar usar rodinhas. Então, essa é a vida agora. Tenho me concentrado no trabalho e passado tempo com meus pais. Reservei uma viagem para março e será minha primeira vez viajando sozinha. Estou um pouco assustada, porque nunca precisei planejar uma viagem sozinha. Já mencionei que Ted é um ótimo planejador? E não tenho ideia se estou fazendo as coisas direito, mas esse é o ponto. Tenho feito aulas para o idioma de onde estou indo, então veremos o quanto realmente aprendi. Quero compartilhar algo também que é o motivo pelo qual acabei escrevendo esta atualização. Não adicionei no resumo porque dane-se os haters. Se eles não querem ler todos os meus devaneios, por que eles deveriam ter acesso a tudo isso? Quando o B6 me contatou sobre Ted, fiquei com medo de que ele estivesse me dizendo que Ash estava de volta. E como você sabe agora, não foi o caso. Quando Ted estava recebendo ajuda, recebi uma carta na casa dos meus pais. Era uma carta de Ash. Pela primeira vez nos 2 anos desde que o caso do xixi teve início, não sei se é porque estava recebendo os e-mails de Ted ou talvez eu tenha feito um bom progresso de cura. E sim, eu li. E não senti medo. Ele se desculpou. Ele também confessou muitas coisas que fez comigo que eu nunca tinha percebido, que eram microagressões da parte dele, e ele confessou muitos dos seus comportamentos que sempre me incomodaram. Ele não tentou justificar nada, apenas se desculpou. Ele admitiu algumas outras coisas que foram surpreendentes e outras não, e algumas outras que alguns de vocês adivinharam. Pareceu um pouco confuso e desesperado, mas eu entendo. Ele se desculpou por machucar Ted, que sabia o que Ted estava passando, talvez mais do que qualquer outra pessoa, e que entendia que ele tinha causado danos irreparáveis e nunca mais estaria em sua vida. Que mesmo que ele não pudesse ajudar seu irmão, depois de tudo que ele causou, ele sabia que, ao menos assumindo seus erros, ele poderia pelo menos compensar um pouco para mim. E que mesmo que Ted nunca soubesse sobre isso, era uma pequena maneira de ele se desculpar com ele indiretamente. Ele disse uma frase que achei interessante. Sinto muito por ter arruinado seu casamento, mas não acho que tenha arruinado sua vida. Ted não teria escolhido você se você não fosse resiliente. Ele também me agradeceu por tentar.
Eu tentei muito no começo ser amiga dele, mas depois do incidente, é claro, foi impossível. Ele disse que tinha desistido de outras pessoas além de Ted e que lamentava nunca ter me dado uma chance. Ele admitiu que estava com ciúmes, porque eu trouxe felicidade a Ted de maneiras que ele não conseguia e que lamentava que por causa dele Ted tivesse perdido isso. Acho que era só uma maneira de tentar apaziguar a culpa que ele estava sentindo por machucar sua pessoa favorita e ver o efeito real que isso teve sobre ele, ao mesmo tempo em que respeitava um pouco seus limites. Quer dizer, ele desrespeitou os meus, mas eu entendo. Não contei a Ted sobre a carta, acho que também não contarei. Contei apenas para o B6, e embora ele tenha ficado furioso no começo, ele entendeu e aceitou, e me disse que dependia de mim contar a Ted ou não. Que ele não achava que faria muito mal, mas também não ajudaria em nada. Então, se eu me sentisse compelida a contar ou mostrar a ele, que esperasse um pouco até que ele estivesse se sentindo melhor, e que talvez levasse isso ao terapeuta. O Natal chegou e passou de novo, e este ano eu o passei com minha família. Minhas irmãs são as melhores, e cada uma delas me comprou um par de sapatos para representar meus marcos de vida, e elas me deram uma caixa de sapatos vazia, para representar o par que eu terei que comprar para começar este novo capítulo. É o presente mais sentimental que eu já ganhei, e eu chorei a maior parte da manhã de Natal por causa disso. Eu vi Ted no Ano Novo. Nós dois fomos convidados para uma festa de amigos em comum e nos divertimos muito. Não passamos o tempo todo juntos intencionalmente, mas muitas vezes acabávamos em nossas próprias conversas e apenas rindo juntos. Quando a meia-noite bateu, eu estava sentada no fundo, meio longe dos casais, e ele sentou ao meu lado e colocou a cabeça no meu ombro, e nós apenas ficamos em um silêncio confortável enquanto todos os outros brindavam o Ano Novo. É um alívio ter Ted, o amigo, de volta. Eu ainda o amo, e provavelmente sempre amarei. Eu tentei a coisa da distância, o não contato, dormir com outra pessoa para tirá-lo do meu coração, e nada funcionou. Eu não sei se ele é minha alma gêmea predestinada, e nós sempre gravitaremos em direção um ao outro, ou se é apenas o conforto e a conveniência de estarmos juntos por tanto tempo, mas eu não posso deixar de amá-lo. Eu amo o homem que ele era antes, e eu amo o homem que ele é agora. E eu amo aquele que ele era no meio, e se eu for honesta, eu provavelmente amarei aquele que ele será todos os dias depois. Não vou desistir dele, mesmo que eu seja obrigada. Prefiro mantê-lo na minha vida como meu amigo, do que continuar afastando-o quando sempre sou mais feliz quando ele está na minha vida. Eu mereço ser feliz e ele me faz feliz. Isso é tão errado? Eu sei que a maioria de vocês continua dizendo que foi uma boa viagem e que ele me fez um favor e que deveríamos simplesmente nos afastar, mas eu sinto falta dele. Talvez isso me torne estúpida, mas pelo menos eu serei estúpida e feliz. Se ele me pedir para dar um passo para trás, eu darei. Mas estou bem em apenas ser feliz agora e me preocupar com o futuro depois. Acho que nós dois merecemos isso. Nós dois ainda temos muito trabalho a fazer e muito mais cura a caminho, mas por enquanto as coisas estão boas e acho que nós dois precisamos do bem. Acho que todos nós, inclusive vocês, precisamos do bem. Muito obrigada a vocês por sempre me darem espaço para falar sobre minha vida sem muito julgamento, com amor, aceitação e compreensão. Obrigada por se importarem comigo. Com amor. Ellie e Tortilha.